Professor António Sampaio Nova, nosso ilustre convidado, e a quem eu muito agradeço, porque temos a certeza que alterou alguma da sua agenda de hoje para poder estar aqui connosco no momento, com a importância que tem este que vivemos para a profissão docente e também para a escola, para a educação, de uma forma geral. Muito obrigado por estar aqui connosco. Caros convidados e convidadas, nacionais e estrangeiros, colegas, camaradas e amigos aqui presentes neste local, como já disse a Manuela, foi escolhido porque foi exatamente aqui que nós cometemos esse ato de liberdade que foi a construção da FENPROF. É engraçado que estive nos congressos todos, desde o primeiro, ainda um jovenzinho, nem sei se já delegado sindical, e é curioso que é talvez o único onde eu me lembro exatamente do sítio onde estive sentado, tal foi, me marcou esse lugar, ali na primeira fila do primeiro balcão, e até fico satisfeito porque vejo lá um jovem que tem hoje a idade que eu tinha naquele tempo e que é do meu sindicato, e isto é sinal que o movimento sindical em Portugal tem. De 1983, às 19 horas, começava a tomar forma a Federação Nacional de Professores, com a aprovação dos seus estatutos pelos 1072 delegados presentes no Congresso. No dia 28, às 16 horas, aprovámos o primeiro plano de ação para o triênio 83-86. Chamava-se a função do professor na sociedade portuguesa, a função social da profissão docente, as carreiras docentes. Foi votada e aprovada às 17h30 do dia 29 esta resolução. A FENPROF foi plenamente constituída no dia 30 de abril de 1983, quando pelas 11h30 se concluiu aqui neste lugar, onde temos esta tribuna, a proclamação dos resultados eleitorais e, portanto, ficaram eleitos os seus órgãos. Foi um passo importantíssimo e corajoso dado por 7 sindicatos de professores: SPGL, SPGS, SPM, SPA, que hoje é o SPRA, SPE e os recentes, então, SPRC e SPM. Para além das organizações, há rostos, e há os rostos fundadores, saindo do seu congresso, o primeiro secretariado nacional, composto por António Teodoro, que está aqui connosco, secretário-geral, por Francisco Sousa, presidente do Conselho Nacional da FENPROF, que eu tenho ideia que também estaria, mas ainda não vi, portanto talvez não pudesse estar aqui ainda de manhã. Depois do SPN, Mário David Soares, Fernando Leite, Lídio Fonseca e Ana Maria Brito Jorge. Do SPRC, Linhares de Castro, Graça Pedrosa e Francisco Almeida. De assinalar que é o único dirigente da FENPROF que se mantém membro do Secretariado Nacional da FENPROF e, portanto, fez toda esta caminhada. Depois, ainda, do SPGL, para além do António Teodoro, Carlos Moreira, António Costa, Lourdes Fernandes, Manuela Esteves, Rosa Serrada Duarte e Augusto Pascoal, muitos deles também aqui connosco. Do SPCS, o Manuel Peninho e o Alberto Matos. Do SPM, a Conceição Pereira. Dos Açores, a Isabel Mafalda Bertão, que está aqui também connosco, para além do Francisco Sousa. Uma Bíblia Sargento do Sindicato de Professores, na altura não no estrangeiro, mas na Europa, porque estavam por aí que iam ficando os nossos colegas. Eram membros suplentes a Clotilde Duarte, a Margarida Gonçalves, a Ana Gito, a Mário Carvalho, a Maria José Gonçalves, a Céu Figueiredo, Vasco Caraça, a Cândida Calvário e o Oscar Soares, que faleceu recentemente e que o corpo esteve até e muito bem encaminhado dentro da sede do SPGL. A Comissão de Fiscalização ficou presidida por Domingos Moura, dirigente do SPM, igualmente importante neste ato de coragem e liberdade, e já aqui se disse e foi citada a Rosa Medeiros, que ao longo de muitos anos foi apoio fundamental ao cotidiano da nossa Federação. É ótimo podermos rever muitos destes nossos camaradas, mas como a vida das organizações não se esgota nos fundadores, há também que referir aqueles e aquelas que foram o rosto da FENPROF nestes 40 anos, citando em nome de todos os coordenadores dos seus órgãos. O Paulo Seda, secretário-geral até 2017.
do Conselho Nacional, Rita Pestana, Mário David Soares, João Cunha Serra e Manuela Mendonça, que exerce os presidentes do Conselho de Jurisdição, Carlos Guimarães, Joaquim Moraes, Graça Pedrosa, Manuel Menezes e António Dutra, e estes foram e são aqueles que representam todos e todas os que dão corpo à FENPROF, sendo com muita honra e um enormíssimo orgulho que me junto a todos eles. Neste caminho de 40 anos tivemos momentos muito marcantes, momentos que foram de reflexão, de construção, de proposição e de luta. E é esta a matriz fundadora da FENPROF. Até hoje não tivemos necessidade de qualquer processo de refundação, porque essa matriz mantém-se atual. Continuaremos a respeitá-la com a devida adequação, porém, adequação aos tempos que vêm atrás dos tempos e aos outros tempos que hão de vir. Refletir, debater, propor e lutar é a forma de trabalhar da FENPROF. Uma FENPROF que recusa caminhos fáceis, assentos em discursos simplistas e demagógicos do tudo ou nada, do agora ou nunca, do agora é que é. Pois a facilidade com que mobilizam estes discursos têm a mesma facilidade de levar ao desânimo e ao baixar de braços aqueles que lutam. Uma FENPROF que tem e se afirma com identidade própria, mas que rejeita o sectarismo ou o orgulhosamente sós, como confirmam as muitas convergências que fazemos e que fazem parte da nossa história. No âmbito da administração pública, na frente comum. No âmbito mais geral, convergindo com todos os trabalhadores na nossa grande central, a CGTP Intersindical Nacional. E também a convergência com outras organizações sindicais de docentes, sempre que é posta em causa a profissão, a escola pública, a educação e o ensino de qualidade. Neste caminho de 40 anos, a FENPROF teve um papel muito importante na aprovação de quadros legais estruturantes, quer para a profissão, quer para o sistema educativo. São desse exemplo a Lei de Base do Sistema Educativo, em 1986, tendo a FENPROF estado muito envolvida no debate que levou à aprovação de uma lei, cujo problema hoje continua a ser menos de desatualização e mais de cumprimento. Outros diplomas estruturantes, no caso da profissão, são os estatutos de carreira, tanto da educação pré-escolar, ensinos básico e secundário, como os do ensino superior. Neste caminho de 40 anos tivemos lutas que nunca se esquecem, pelo envolvimento dos professores, pela complexidade das situações, pela obtenção de resultados. Lutas como em 1986, exigida paridade no topo com a carreira dos técnicos superiores da administração pública, que chegavam à letra A da escala iniciária da função pública. Ganhámos-la com a criação das quinta e sexta fases em 1986. Em 1988, estivemos na criação dos quadros de vinculação distritais e de zona pedagógica, que permitiram um forte corte nos elevadíssimos níveis de precariedade que então se verificavam e na discriminação salarial dos professores agregados. A luta deu resultado e milhares de docentes foram integrados nesses quadros, passando a ter direito às fases, no fundo, os escalões daquele tempo. Em 89-90 foram as lutas pelos estatutos de carreira, cujas estruturas se obtiveram em 89, com os decretos-lei 408 para o ensino superior e 409 para o pré-escolar básico e secundário, neste caso, consagrando a carreira única, uma grande conquista dos professores em Portugal, que normalmente faz inveja nos outros países. Aqui não há professores de primeira, não há professores de segunda. Há professores com uma habilitação, que é uma habilitação superior, então ao nível da licenciatura, hoje demonstrar. Dizer também que naquele ano letivo, 89-90, foram 13 dias de greve no só ano e muitos protestos de rua, num tempo em que para chegar a Lisboa não havia A1, nem A2, nem A6, nem A12, nem A23, nem A25, mas havia uma enorme coragem e determinação para lutar, com os professores a concentrarem-se na 5 de outubro, e não só, mas na 5 de outubro, sempre que a luta por ali passou. Em 95 foi a luta por fim da candidatura ao 8º escalão, uma promessa que o governo ia adiando, mas também pela contagem imediata de um tempo de serviço que estava a ser recuperado, mas estava a ser recuperado, a conta-gotas, tendo sido essa outra das nossas lutas vitoriosas. Em 98, a luta pela revalorização da carreira, com a melhoria global da escala iniciária e a recuperação da paridade, novamente, no topo com a carreira técnica superior, que entretanto se tinha perdido. Já neste século, e com o disparar do desrespeito e da desvalorização da profissão docente, ainda assim a luta continuou e com alguns ganhos que mesmo assim obtivemos, lembrando como mais significativos
os movimentos e alguns desses ganhos. Em 2006, a primeira grande manifestação de professores e educadores que uniu as organizações todas, com mais de 25 mil a descerem à Avenida da Liberdade, ter as organizações já em convergência nessa altura, tido a coragem de ir para um sítio que nunca tinham ido, e bem me lembro da nossa reunião, quando nós dizíamos que aquilo com 10 mil já disfarça. E depois, lembras-te, Paulo, quando foi a nossa surpresa, quando efetivamente não eram 10 nem 20, eram 25 mil, mas naquela altura, quando se dizia 20 ou 25 mil, nós sabíamos contar as pessoas que estavam. Dizer também que em causa, nesse ano ainda, foi a primeira greve em período de exames. Em causa estava a alteração do regime de apresentação, uma alteração no sentido negativo, que se foi agravando, e que está na origem do grande e preocupante envelhecimento do corpo docente. O adiamento em quase 10 anos do momento da apresentação fechou a porta à entrada dos jovens e fez disparar o desemprego e a precariedade. Milhares desses jovens abandonaram a profissão e as consequências daquele adiamento, a par da desvalorização da profissão, são as que bem se conhecem nas escolas, com a falta de professores ou com um recurso, como já não há memória, diplomados que não são professores, que não são profissionalizados. Em 2008 tivemos as históricas manifestações dos 100 mil, cujos resultados só se obtiveram mais tarde, com o fim da divisão dos professores por carreiras distintas, mas para os quais, para obtermos esses resultados, contribuiu a perda de maioria absoluta do governo de Sócrates, perda para a qual os professores contribuíram e de uma forma bem significativa e forte. Talvez por isso ainda hoje não nos perdoem algumas lutas. Em 2010 tivemos o acordo de princípios que alguns de fraca memória e pouca história querem, 13 anos depois, pôr em causa, mas que foi muito importante para os professores. Pôs fim à divisão da carreira em categorias, que foi imposta, é verdade, por razões economicistas, mas também, eu diria quase que até sobretudo, com o intuito de hierarquizar ainda mais as relações dentro da escola, no momento em que eram dadas as últimas machadadas na sua gestão democrática. Suspendemos, nessa altura, com esse compromisso, a prova de ingresso que sujeitariam dezenas de milhares de jovens professores já profissionalizados. Permitiu aos professores avaliados negativamente pelo regime burocrático e punitivo de Maria de Lourdes Rodrigues repetirem a avaliação já sob um modelo diferente e simplificado. Permitiu que julho de 2010 fosse o mês em que, em toda a história da carreira docente, mais professores e educadores tivessem progredido. Garantiu a manutenção da paridade no topo com a carreira técnica superior, que, mais uma vez, estava posta em causa. Assegurava a chegada ao topo de todos os docentes que se aposentassem até 2015 e que, por terem ficado parados na categoria de professores, não o conseguiriam. Só que surgiram as vagas ao 5º e 7º escalões. É verdade que o Governo também queria colocar do 2º para o 3º, mas esse era um mecanismo de controle de fluxo após a eliminação da divisão da carreira, terminando em 2013 essa forma de fazimento. O que correu mal? Correu mal, não porque o acordo não tivesse sido, de princípios, cumprido, mas porque a partir de 1 de janeiro de 2011, na sequência do abrir de portas à ingerência da Troika no nosso país, as carreiras foram congeladas, a par de outras medidas antissociais e antilaborais, perante as quais um dia o Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho chegou a afirmar que, com ou sem troicas, aquelas seriam as políticas do seu governo. Em 2013 tivemos uma das greves com maior impacto, levada a efeito em período de exames nacionais. O Governo preparava-se para afastar da profissão mais de 5 mil docentes dos quadros por via da chamada requalificação e, no âmbito dessa redução, despedir milhares de docentes contratados. A luta permitiu salvar todos os docentes dos quadros que se mantiveram na profissão. Diferente impacto, contudo, tiveram as medidas na contratação, com o Ministério de Nuno Crato a despedir milhares de contratados ou a atribuir os horários incompletos e ou temporários, apesar de muitos já terem vários anos de serviço. Esses colegas foram das principais vítimas dos períodos de congelamento, mas são eles que o atual Ministério, o Ministério do Sr. João Costa, exclui do projeto que apresentou para, diz o Ministro, corrigir assimetrias decorrentes dos períodos de congelamento.
usa como critério para excluir da dispensa de vaga aos 5º e 7º escalões todos os que, nos períodos de congelamento, não os trabalharam em pleno, ou seja, os 9 anos, 4 meses e 2 dias em horários completos e anuais, dos quais, contudo, o Governo recusa considerar mais de 70% para efeitos de carreira, portanto 6 anos, 6 meses e 23 dias. Em 2016 conseguimos acabar com uma parte, as BCE e a requalificação, mecanismos extremamente penalizadores dos docentes, não sendo isto alheio, evidentemente, a necessidade que teve o Governo de então de contar com o apoio parlamentar de outros partidos, sem maioria absoluta, que propuseram e forçaram, pressionaram a tomada destas medidas. Mas mesmo assim foram precisos muitos protestos para conseguirmos eliminar esses constrangimentos, essa PAC, essas BCEs, essa requalificação. Em 17, 18 foi a luta grandiosa que chegou até à greve em período de avaliações finais pelos congelamento das carreiras, pela reposição do valor integral dos salários cortados nos últimos 7 anos, pela reposição dos subsídios, dos dias de feriado e pela recuperação do tempo de serviço. Ainda não obtivemos tudo, mas sem a luta, só em 2020 as carreiras teriam sido descongeladas e nem um só dia ainda teria sido recuperado. E se isso acontecesse, é bem provável que nas regiões autónomas, onde o tempo está a ser contado integralmente, também aí não tivesse começado sequer a ser recuperado. Foi uma luta que começou em 2018 e ainda não terminou, como não terminará enquanto houver um dia de tempo de serviço cumprido que esteja por recuperar. Essa será uma luta que perseguirá todo e qualquer governo enquanto se mantiver a injustiça, com toda a abertura para encontrarmos uma forma faseada e financeiramente suportável para recuperar, com falta de abertura para deixar por contar para quem trabalhou um dia do seu trabalho. Os governos de António Costa já demonstraram não querer resolver este problema, mas enquanto mantiver a sua intransigência, estará a impedir que às escolas retorne a serenidade que é necessária. E nós já propusemos ao Governo que o dia 6/6 de 23 seja um dia em que se faça história. Far-se-á sempre, porque iremos ter com certeza uma greve, 6/6 de 23, em que não há nenhum professor que deixe de a fazer, com 2 grandes manifestações, uma de manhã no Porto, outra à tarde em Lisboa. Mas o que queríamos mesmo é que seja possível aproveitar esse dia para um acordo histórico da recuperação dos 6 anos, 6 meses e 23 dias, a dispensa de todos das vagas e a recuperação do governo. Os zigue-zagues estamos disponíveis para fazer essa discussão. Os zigue-zagues foram muitos, próprios de quem se sente apertado, é verdade, com declarações contraditórias, aprovadas normas em sede do Orçamento do Estado, em 2018, da contagem integral, um projeto apresentado pelos Verdes, que o Partido Socialista votou a favor também, na altura. Só que António Costa tentou colocar uma pedra sobre o assunto ao ameaçar o país com a demissão do seu governo se o Parlamento aprovasse a recuperação de todo o tempo de serviço. Pode António Costa encomendar as pedras que quiser, que não encontrará uma com peso suficiente para parar esta luta dos professores por aquilo que é ser. Os professores estão determinados e as suas principais organizações representativas estão unidas. Temos a carreira quase desfeita. Quando olhamos para a carreira, verificamos que não há uma carreira dos docentes. Há uma carreira como docente. Todas elas muito aquém do que a lei consagra. Ainda assim, não haverá pedra que não consigamos remover do sepulcro em que pretendem sepultar o ECD. Chegamos a 23, 40 anos depois da fundação da FENPROF, e a luta continua com a mesma convicção e determinação próprias de quem defende uma profissão que é essencial à escola pública e insubstituível na construção do futuro. Começámos o ano letivo assinalando o Dia Mundial do Professor junto à Assembleia da República. Tivemos greves, manifestações, vigílias, abaixo-assinados, concentrações. Confrontámos com serviços mínimos ilegais, com campanhas injuriosas e com pressões nas redes sociais. Não nos deixámos contaminar. Mantivemos coerentes e fiéis ao compromisso com os professores que nos obriga a que ouçamos e decidamos em função do debate das escolas e não à moda na rede social.
As nossas decisões serão sempre as que tomaremos com os colegas, na discussão e ouvindo aquela que é a sua disponibilidade e a vontade de lutar. Obviamente não desprezamos as redes sociais, mas também não as valorizamos para além do que merecem. Nas lutas que os professores têm desenvolvido, a carreira não é o único motivo de contestação, mas tem sido questão central da injustiça, pela discriminação, pelas assimetrias, pela desvalorização provocada pela ação política de diversos governos, sobretudo desde 2007, quando as verbas para a educação começaram a perder peso no PIB, com forte repercussão nos profissionais das escolas, em particular nos docentes. Mas o caderno reivindicativo dos professores vai para além da carreira ou dos concursos. São as condições de trabalho, o combate à burocracia que tolhe os movimentos de quem se quer dedicar aos alunos e à escola. Uma luta por horários de trabalho adequados à função docente, por tempo para uma formação contínua que ofereça mais do que as horas necessárias para progredir, por um regime de aposentação que tenha em conta o desgaste físico, psíquico e psicológico de uma profissão que também lida com um clima diário de indisciplina na escola e não poucas vezes com cenas de violência. Reivindicações que se estendem à proteção de quem está doente, nos casos garantindo condições de saúde e segurança nas escolas, aspecto a que o Ministério da Educação não dá a mínima atenção. Noutros casos, assegurando o direito de quem tem uma doença incapacitante a poder ser colocado em mobilidade próximo do local de tratamento ou de residência onde tem acompanhamento familiar. Porque seria injusto se o não fizesse, é salientar que as lutas desenvolvidas pela FENPROF não se têm limitado à tentativa de resolver os problemas que afetam os educadores de infância e os professores do ensino básico e secundário. Estendem-se ao ensino superior e à ciência, onde a precariedade é mais do que simples marca de água, e onde um regime jurídico no ensino superior, que há muito deveria ter sido revisto, sustenta uma gestão que não se democratiza, uma hierarquização nas relações que facilita assédios, um regime fundacional que desresponsabiliza o Estado. Estendem-se aos colegas que exercem no âmbito do ensino português no estrangeiro, entregam o Instituto de Camões com poucas competências e um secretário de Estado das Comunidades que até nem sabemos se ainda existe. Lutas ainda mais difíceis no ensino particular e cooperativo, incluindo o setor social, onde os horários de trabalho, as carreiras e os salários conseguem ser piores que no público e onde a luta também é mais difícil porque alguns promotores do negócio parece que ainda não compreenderam que a democracia lhes foi devolvida há 49 anos. Lutas que se estendem aos colegas aposentados, que bem sabem como têm vindo a ser desvalorizadas as suas pensões, o seu direito a uma aposentação digna e valorizada, que corresponde à entrega de ambos à profissão, em alguns casos em condições ainda mais difíceis do que as atuais. Luta por um envelhecimento com dignidade, felicidade e direitos respeitados. A luta que também se desenvolve nas regiões autónomas, diferente. E aquilo que se lá consegue não é só porque os governos são governos mais abertos ao diálogo. Não. Em muitos momentos também tem sido porque os professores, talvez por ser uma regiões mais pequenas, e também por muito trabalho dos respectivos sindicatos, se têm unido e pressionado e conseguido ganhos que alguns deles nós gostaríamos que se estendessem ao todo nacional. Temos muito por conseguir, portanto por lutar, pois embora tivéssemos obtido ganhos em todos estes anos, não conseguimos evitar retrocessos. Se não tivessem existido, mais curta seria a agenda reivindicativa e não estaríamos hoje a viver o drama da falta de professores. Mas onde estaria a nossa profissão se os governos tivessem conseguido cavalgar as suas intenções políticas à rédea solta? Que seria da profissão docente se a natureza crítica e lutadora dos professores, da FENPROF e dos sindicatos em geral não existisse? Mas os nossos sindicatos, a nossa federação, não se limita a intervir no plano socioprofissional. Queremos e não aplicamos intervir em todas as questões que dizem respeito à escola e à profissão. Sabemos que os governantes que nos acusam de só nos preocuparmos com os problemas da carreira e dos salários são os mesmos que nos arredam na discussão quando estão em cima da mesa outros assuntos. Mas nós não desistimos. Temos propostas para devolver a gestão democrática às escolas, para reverter o processo de municipalização da educação, para elevar a formação de professores em todas as suas modalidades, para garantir uma educação verdadeiramente inclusiva, para valorizar o ensino profissional, para rever o regime jurídico das instituições de ensino superior, para criar uma rede pública de creches, ou para reforçar, mais do que insuficiente, regime de ação social escolar
que não assegura a adequada discriminação positiva de quem precisa. Temos propostas para um efetivo reforço do investimento na educação, no sentido de se atingirem os almejados 6% do PIB, sem que sejam os fundos comunitários a substituir de forma crescente as responsabilidades do Estado. A luta em que estamos envolvidos, convergindo com outras organizações, é, em primeiro lugar, uma luta em torno de propostas construídas com os professores. Sabemos contra o que estamos, mas, acima de tudo, sabemos o que queremos. E é por isso que não abandonamos as mesas negociais, mesmo quando percebemos que do outro lado há um muro de botão. Em último caso, inscrevemos nesse muro as nossas propostas, dando voz às posições dos professores. E serão essas inscrições que levarão um dia ao seu desmoronamento. Hoje no Ministério da Educação há um modus operandi distinto do de equipas anteriores, mas que não se distingue na política. Não se compreende como um governo que inscreveu no programa a obtenção de um pacto na educação e que tem esse pacto inscrito não só no programa eleitoral, mas no programa do governo, recusa, desde o início do mandato, a possibilidade de discutir e podermos chegar ao protocolo negocial para a legislatura que propusemos formalmente ao Ministro João Costa, só que este nunca aceitou sequer fazer essa discussão. Tivesse existido vontade e capacidade políticas para tal, e talvez a situação que se vive hoje nas escolas e na educação fosse significativamente diferente. Não vamos desistir do protocolo negocial, não vamos desistir de lutar. Lutaremos pela valorização da profissão docente e de investigadora, por uma escola pública de qualidade, por um efetivo investimento na ciência, por uma sociedade justa, sem explorados nem exploradores, ou não fosse essa uma luta de sempre do movimento sindical a que pertencemos e que reafirmamos no primeiro dia deste maio que nós, FEMPROF e os seus sindicatos, têm ajudado a colorir com as cores de abril. Estas foram as lutas do passado e lutas do presente que abraçamos com os olhos postos no futuro. Olhos, contudo, que não podem deixar de estar atentos aos lados onde uma extrema-direita xenófoba, racista e movida a ódio vai nos dando os dentes. Concluo dizendo que com os seus 40 anos o hino da FEMPROF continua a ser a expressão do que une todos e todas os que querem dar gosto ao futuro. O hino de quem sabe que ensinar é dar de nós a vida, dizendo que esta partida é mais do que jogar. É o hino de quem não esquece que aprender é ter à frente a vida, é ponto de partida para depois navegar. Um hino que considera cada lição como um presente dado daquilo que o passado nos soube ensinar. Lição que é uma canção de dar o que sabemos, de querer dar o que temos, soletrando o verbo amar. Foi e será sempre assim, porque professores, educadores e investigadores querem dar gosto ao futuro. Querem semear a flor que vai nascer e construir o jeito de saber que unido teremos a força de chegar. De chegar a um futuro em relação ao qual não perdemos a esperança. Pois sabemos e cantamos que a esperança também se pode ensinar. É tempo de ser tempo dos professores. O futuro assim o exige, porque são os professores que dão rosto ao futuro. Vivam os professores, os educadores e o